Oi, pessoal. Hoje nós vamos iniciar os estudos referente ao conteúdo de cálculo diferencial e integral, e em específico neste vídeo nós vamos iniciar vendo as derivadas. Então, se vocês têm dúvidas sobre este conteúdo, assista o vídeo aí até o final. A ideia é nós vermos algumas fórmulas ou regras de derivação. Então, nós vamos iniciar vendo a derivada da função constante, como que nós calculamos a derivada da função constante. Então, aqui eu trouxe a função y igual a f de x, eu coloquei aqui só para vocês relembrarem que é a mesma coisa, o y ou o f de x, nós vimos lá no estudo das funções, então nós teremos y igual a c. Esse c é uma constante, logo a sua derivada será zero. Então vamos ver alguns exemplos quando nós temos a função constante. No caso aqui, nós temos a função constante menos 7, então a sua derivada será igual a zero. Da mesma forma que nós temos aqui y igual a 8, a sua derivada também será zero. Então, sempre que vocês tiverem que calcular a derivada de uma função constante, o resultado será igual a zero. Continuando com as fórmulas ou regras de derivação, quando nós tivermos que fazer a derivada da função identidade, que é y igual a x, nós sempre teremos que a sua derivada será igual a 1. Por quê? Nós teremos isso pelo fato da utilização para demonstrar isso pelo teorema fundamental que nós temos, que o limite da variação do x quando tende a zero será f de x mais a variação dx menos a f de x sobre a variação dx. Substituindo a f de x por x, aqui nós poderemos simplificar o x com menos x, sobrando apenas essa divisão, que nos resultará em 1. Então, sempre que nós tivermos a função identidade para calcular a derivada, será igual a 1. Certo? Agora, mais um exemplo de derivação. Então, nós temos que fazer a derivada do produto de uma constante por uma função. Então, quando nós tivermos y igual a c, que é uma constante, multiplicando uma função, a derivada será a própria constante, então nós conservamos a constante e calculamos a derivada desta função. Então, vamos ver a aplicação desta regra. Nós temos aqui y igual a 6x, o 6 é a nossa constante, então nós vamos fazer a derivada, conservando esta constante, multiplicando pela derivada da função x, que é o 1. Então, a derivada da função 6x será igual a 6. Vamos mais um exemplo. Nós temos aqui a função menos 5x, calculando a sua derivada, nós conservamos o menos 5, que é a constante, e multiplicamos pela derivada do x, que é o 1. Então, nós ficaremos com menos 5x, a sua derivada será igual a menos 5. E, por fim, a derivada, por exemplo, de menos x. Então, nós temos que a derivada do x é 1, então nós conservamos o sinal negativo aqui, então a derivada de menos x será igual a menos 1. Vamos a mais um exemplo da derivada da função potência, y igual a x elevado na n. Então, nós temos o quê? Nós teremos, para fazer essa derivada desta função, se tiver essa carinha sua função, ela é uma função potência, então a derivada, o n, que é o expoente, ele cai para frente multiplicando e nós subtraímos 1 do expoente. E isso é válido para n diferente de zero. Então, vamos aplicar essa regra para ver como que fica. Nós temos aqui a função x elevado na 5, o 5 é o nosso n, então ele cai para frente multiplicando e acrescentamos menos 1 no expoente. Então, a derivada da função x elevado na 5 será igual a 5x elevado na 4. Mais um exemplo de aplicação, nós temos aqui y igual a 2x elevado na 4. Aqui mudou um pouquinho porque nós temos uma constante na frente, mas nós sabemos que nós devemos conservar essa constante quando ela está multiplicando uma função, então aqui ela continua, e o 4 é o nosso n, então ele cai aqui para frente multiplicando e nós subtraímos 1 no expoente. Logo, a nossa função será 2 vezes 4, 8,
x elevado na 3. Então, a derivada da função 2x elevado na 4 será igual a 8x elevado ao cubo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar vendo mais algumas fórmulas e regras nos próximos vídeos. Então, se curtiu, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.